Como que eu consigo pegar clientes e levantar um bom portfólio para conseguir me inserir no mercado de trabalho e me diferenciar? Vai ser luz câmera, e aí, senhor e senhora, moçoelo e moçoela, que saudade de falar este bordão conversando com vocês pertinho. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre origem. Este ano de 2024 eu decretei que eu vou startar tudo isso que eu estou pensando há muito tempo. Antes de entrar no audiovisual eu já trabalhava com música e isso me deu uma bagagem muito boa para conseguir entender o mercado, entender como me inserir da melhor maneira, principalmente porque na música é um pouco mais complicado. Tem até uma frase que eu sempre ouvia e isso entrava na minha cabeça e ia me prendendo, que é muito difícil viver de música no Brasil. Eu via isso de vários músicos e eu trabalhava com vários músicos. Eu tinha um estúdio e muitos deles iam gravar lá. Foi a partir desse estúdio que eu comecei a gerar um conteúdo com meu próprio telefone e isso foi me instalando um gatilho de cara. Eu acho que eu consigo também abraçar essa área de um passo de fé, de vender meu telefone e pegar uma DSLR e ficar sem telefone. Só anunciei o telefone falando que eu trocava por uma câmera e apareceu a T3i. Eu nem sabia que câmera é essa, fui pro YouTube, botei T3i cinematográfico. Legal, achei bom. Peguei a câmera, não sabia nem que era ISO e no outro dia eu já tinha um trabalho marcado. Foi bem engraçado, interessante de fazer porque ele me ensinou muitas coisas que eu aplico até hoje. Como eu posso fazer uma coisa bem bacana sem ter muito orçamento. No início a gente pega clientes um pouco mais de entrada ali, que não tem tantos recursos, porque não é qualquer um que vai confiar toda a sua história, toda a sua jornada em um cara que está começando. Então eu comecei a pensar, como que eu consigo pegar clientes e levantar um bom portfólio para conseguir me inserir no mercado de trabalho e me diferenciar. Como eu morava em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, por isso Rio Grande do Sul, eu pensei em uma estratégia que a gente já utilizava no estúdio, que era gravar a galera da nossa igreja que estava cantando, que queria produzir uma música, que queria produzir alguma coisa, e comecei a gravar videoclipes deles, sem custo nenhum. Eu tentava aproveitar todas as oportunidades dentro dessa situação. Já que esse cliente tem uma música, eu vou tentar criar uma ótima história ou tentar compor um clipe que pareça um clipe gringo. Essa frase ficava na minha cabeça. Eu até quero tentar desconstruir ela porque nós brasileiros a gente sabe fazer coisas muito bacanas. Então, lá fui eu me jogar neste mar dos videoclipes e eu gostava bastante porque eu sempre fui músico. Desde pequenininho eu tocava bateria, comecei com 5 anos tocando bateria na igreja, depois eu fui aprendendo baixo, depois do baixo eu aprendi violão, que tá ali um pouquinho perto, depois do violão eu entendi um pouco de acordes, de notas, de escalas, eu aprendi teclado e assim foi indo para vários outros instrumentos. E assim eu fui crescendo cada vez mais dentro da produção musical, entendendo toda a parte sonora e melódica e musical. E foi muito bom entender sobre música antes do vídeo. É audiovisual e o áudio ele vem antes do vídeo e não é à toa. A gente consegue assistir um vídeo ruim com um áudio bom, mas a gente não consegue assistir um vídeo bom com um áudio ruim. Até falar de áudio, tô aqui hoje com esse muzinho aqui, que é o Lark M2, que vai estar em sorteio no Orquisul 3.0, mas isso é um assunto para outra hora. Tentava pensar qual que é a luz no fim do túnel, porque eu tava com uma T3i, eu não sabia muito bem mexer nessa T3i, eu não tinha clientes com um bom orçamento, com um bom budget para poder investir nos videoclipes ou apostar em mim, porque eu tava começando. Eu também não tinha muito conhecimento desta área para poder ir em locações, não tinha uma bagagem dentro deste mercado para poder saber aonde ir, como me virar dentro disso tudo. Fui atrás de estratégias que eu conseguia, eu, Johnny Su, e não outras pessoas iam conseguir, porque cada um tem uma realidade, cada um mora em um lugar, cada um tem um equipamento, cada um tem um cliente. Nenhuma delas servia exatamente para minha realidade. Criei equipamentos de PVC, eu fazia a T3i ficar toda robusta com um monte de PVC e estruturas, um matebox de pote. Quando eu chegava com a T3i, o cliente falava assim, caramba, tá valendo os 500 pila. Junto a isso, me veio uma brilhante ideia de abrir um canal no YouTube sem saber nada. Tanto que se você for assistir meu primeiro vídeo, eu só falei que eu ia começar a fazer alguma coisa e acho que todos os inícios eles se baseiam em uma vontade única, né? Antes de você ser ótimo, você precisou ser bom. Antes de você ser bom, você precisou ser
ruim. Antes de você ser ruim, você precisou começar. Mesmo quando eu não tinha cliente, sabia que eu não ia ter vários clientes assim, um atrás do outro. Nossa, o Johnny já tá bombado, vai ter um monte de cliente. Eu vou aproveitar meu tempo vago e vou ficar praticando. Mas e se em vez de eu ficar praticando, eu já tentar criar um conteúdo, postar na internet? Foi assim que nasceu o nosso Canvid, né, que era o nome do canal antigamente. Foi uma brilhante ideia que eu tive de juntar câmera e vídeo e ficou o Canvid. Naquela época eu achava isso muito legal. E olha como a primeira coisa, a origem, ela é importante. A primeira coisa que eu pesquisei quando eu fui pegar a T3i é T3i cinematográfico, para ver o que ela entrega de qualidade, como que ela funciona. Então eu me apeguei nesse foco. E eu falei assim, cara, por mais que eu tenha um equipamento X, um orçamento Y e um cliente H, eu vou tentar fazer sempre um vídeo cinematográfico. E me apeguei nisso. Todo clipe eu tinha que tirar pelo menos algum take cinematográfico e também alguns frames bacana para poder compartilhar nas redes sociais. E junto a isso, bastidores. Eu sempre gravava algumas coisinhas e ia divulgando mesmo sem saber como é que ia ficar o resultado, mas eu confiava que ia entregar, que ia ficar bacana. Fui entendendo vários pontos, por mais que eu não sabia exatamente como fazer um vídeo cinematográfico ou o que era um vídeo cinematográfico, o que é o cinema, eu não tinha todo esse conhecimento. Eu fui indo atrás disso e fui aprendendo de acordo com o tempo. O que é negativar, o que é highlight, o que é low light. Nunca coloquei minha câmera no automático, me forcei a aprender no manual e em pouco tempo já estava dominando a T3i. Nunca coloque sua câmera no automático se você quiser aprender de verdade. Como eu vi no YouTube que ela fazia um vídeo cinematográfico, eu pensei, essa câmera deve entregar uma qualidade muito bacana, eu só preciso aprender como extrair isso. Deve ser um conjunto muito perfeito da regulagem da câmera com a iluminação. Lá fui eu atrás dessa busca. E os clientes foram vindo com o decorrer do tempo. Eu não fiquei muito focado em só conseguir cliente, eu fiquei focado em tentar melhorar a minha qualidade. E mais do que isso, tem um ponto fundamental e realmente coloca qualquer um, acho que bem mais à frente, que é tentar realmente criar um storytelling, um roteiro que conecta de fato com a música, o que a música pede, qual que é a sensação. A minha bagagem musical me trouxe isso, de conseguir ter essa sensibilidade, entender o mood, o clima da música, para onde ela tá indo, mas muitas vezes a gente consegue trazer isso no audiovisual, mesmo no início, mesmo com um pouco orçamento, mesmo sem uma grande estrutura, mesmo com equipamento mais simples, a gente consegue fazer algo que realmente conecte tanto o áudio com o vídeo. E eu também ia muito nessa busca, porque se eu fizesse isso, o meu rolê cinematográfico ele ia vir sozinho, porque o cinema é conseguir replicar a vida, como que tá a luz entrando pela janela, então coloquei uma luz vindo deste lado, eu preciso construir uma cena que seja familiar, que seja real. Eu não posso colocar uma luz forte vindo daqui, porque vocês vão perceber que tá vindo um softbox, ou um balão chinês, ou sei lá, rebatido numa parede, uma luz daqui. Por que que tá vindo? É um ponto a mais de distração que eu vou acrescentar dentro do meu filme. E eu não preciso fazer isso dentro do cinema. O cinema eu preciso complementar, eu preciso só enfatizar algumas coisas. Talvez tipo, o abajur tá muito fraco, não vai ter a luz do abajur vindo aqui, vou só colocar uma luzinha mais quente. Então eu fui entendendo ao decorrer do tempo, o cinema pra mim é isso, tentar replicar a vida real. Então eu ia buscar o que o artista quis falar, que ele passou quando ele estava compondo aquela música, e como transcrever isso em imagens, captar isso e montar um cenário, ou não precisa de cenário, vai ser na rua. Essa é uma outra estratégia que eu utilizava, como eu não tinha muitos equipamentos de iluminação, eu sempre tentava ir para uma estética mais externa para me favorecer, né? Usar a luz mais perfeita que a gente tem, que é o sol, ao meu favor. E aos poucos a gente vai melhorando, aos poucos a gente vai entendendo o porquê de cada coisa. Eu tô começando agora um novo rolê, que para mim era muito familiar antes, que é a música, mas hoje eu não entendo muito bem desse mercado. Ele muda a todo momento, preciso me adaptar, preciso entender. Só que se eu for esperar entender de tudo para começar, eu nunca vou começar. E eu tava nisso há uns 3 anos. Eu falei para vocês aqui, se eu não me engano, no início de 2022, começar a cantar, que eu ia gravar minhas músicas e tudo mais. Eu já tinha algumas músicas gravadas naquela época. Eu procrastinei muito, não consegui entrar, porque eu achei que precisaria ter todo o conhecimento para conseguir entrar, que eu precisaria estar numa qualidade X para conseguir começar. Eu fui lá, olhei meu primeiro vídeo do canal e vi que eu comecei do jeito que eu sabia. Um dia eu vou melhorar, um dia eu vou conseguir fazer do jeito que eu quero, ou do jeito que
eu acredito que seja o correto. Então não dá pra gente medir a nossa vida com a régua dos outros. Qual que é a nossa história, o que a gente tem, o que a gente consegue fazer, qual momento que a gente tá, o que a gente sabe. É muito bom a gente buscar sempre conhecimento, buscar entender, buscar aprender, entender mais sobre o nosso mercado ou sobre o que a gente vai fazer, mas já começa. Porque com a prática a gente aprende muito mais rápido. Eu aprendi na prática, eu fui aprendendo, praticando. Eu fiquei estudando, eu lia livros, eu entendia de coisas, eu via vídeos, mas mesmo assim, se eu não colocasse em prática, eu não ia saber se eu sabia fazer. Por isso que nos Worksul eu tô cada vez mais trazer a prática para vocês. Eu não quero que vocês fiquem só sentados numa cadeira ouvindo alguém falar. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês fiquem imersos dentro da produção, dentro da equipe, entendendo, levantando o tripé, baixando, regulando luz, operando câmera, para vocês entenderem na prática como que funciona. Proporcionar para vocês estes sets reais. Tentei por várias vezes também levar a galera do CF, que é uma galera selecionada, que eu conheço, para dentro das gravações dos artistas que eu pego aqui em São Paulo, que eu capto, mas não dá, porque é muito complicado, tem muita burocracia, envolve muita coisa, envolve muita logística, e não dá para parar o set para explicar uma coisa para vocês. Agora vai dar, agora eu vou conseguir fazer isso com o Worksul, porque nos Worksul eu vou gravar os meus clipes, então eu vou ser o cliente dessa vez, onde eu vou chegar nos looks cinematográficos com os equipamentos que eu tenho e passar isso para vocês, colocar vocês dentro deste ambiente também, para aprender na prática, do mesmo jeito que eu aprendi. De novo eu volto na questão da origem, foi assim que eu aprendi e eu tava buscando 1000 formas de tentar passar o conhecimento que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de falar. A prática, era a prática, eu buscava fórmulas, eu tentava fazer coisas e, cara, eu vou falar de técnica, eu sou da mão na massa, de pegar e fazer acontecer, errou, aprendeu para próxima. Essa é a minha filosofia. Por isso que a temática do Worksul é arte prática, que faz com que a gente realmente cresça, é fazendo, é iniciando, não adianta a gente esperar o momento certo. O momento certo nunca vai aparecer, a situação certa nunca vai aparecer, a condição certa nunca vai aparecer, o cliente certo nunca vai aparecer. Se você não entender que a situação que você tá, o cliente que você tem, o equipamento que você tem já é a situação perfeita para você começar, você não vai começar. Pra quem é mais da antiga vai lembrar que eu sempre falava aqui no canal, desde a comemoração dos 15 inscritos, dos 100, dos 500, dos 1000, dos 4000, dos 10.000, eu não lembro exatamente as etapas que eu fui indo, mas em todas as comemorações eu sempre falava sobre a jornada e sobre pegar a sua meta e colar ela lá com uma fita durex para quando você chegar lá, você arrancar e colocar mais longe. É preciso fazer isso, não adianta a gente só olhar lá pro final, a gente precisa ir colocando metas, porque a gente vai aprendendo. Quando a gente aprende tudo, a gente sempre vai sentir a necessidade de aprender mais. Vai ter o 3.0 agora dia 30/1, semana que vem, e eu vou trazer conteúdos aqui para vocês do que a gente tá fazendo lá, para vocês irem acompanhando como que a gente tá construindo, o que a gente tá fazendo em tempo real. Vai estar rolando lá no Close Friends também, toda a produção no mesmo dia, para quem quiser acompanhar no dia em que estiver acontecendo, como se você estivesse lá presencial. E eu vou começar a construir mais com vocês aqui essa temática de videoclipe que foi a minha base, é o que eu amo, é o que eu gosto de falar, trazer mais esses conteúdos aqui pro YouTube. Eu também ainda não entendo de tudo, mas acredito que começando eu vou chegar lá, eu vou aprender.